Eu quero que você abra comigo aí Gênesis, capítulo 37, nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler o capítulo 37, depois vamos ler versículos do 39, depois do 41, depois do 42 e depois do 45. Então vamos lá. Gênesis 37, do 5 até o 8. Certa vez, José teve um sonho e, quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Quem conhece a história de José? Levanta a mão. Passou um tempo desse atrás na Record, não passou? Deve estar repetindo. A Heloísa que sabe? Mas ali em Que Pese Ser um Romance contou muito da história de José, né? Mas quem conhece a história de José? Quem era José? Quem era, Rô? José era José? Era filho de Jacó. Quem mais? O que ele era mais, Jonas? Acho que vocês dormiram a tarde inteira hoje. O Jonas dormiu? O filho? Preferido? Ele era o tchu-tchu-tchu. Era o pititinho de quem? De Jacó. Sabe aquele... Quem tem mais que um filho aqui? Ele era o tchu-tchu-tchu. Sabe aquele assim? Quantos filhos... hoje está parecendo escola bíblica, hein? Quantos filhos Jacó teve? 12. Sexta-feira também é dia de saber da Bíblia. Não é dia de massagear o ego assim, a alminha, não. 12 filhos. Ele era o 11º. Mas, por algum motivo, que a gente não vai entrar na história hoje, ele era o queridinho de Jacó. E ele tinha uma marca fora de si, assim, que era muito especial. Qual que era? Uma túnica. Eu imagino que a túnica dele devia ser a túnica, porque todo mundo usava túnica. Você sabe quantos anos José tinha nessa época? Quantos anos você imagina que José tinha? Quantos? Quantos anos, Mateus, José tinha? Quantos anos José tinha? Você imagina, sim. Quantos anos ele tinha? Chuta aí, Ale. 12, 18, 19, Jussara. 20, 14. Ninguém ganhou um bolo da Sodier. Não, agora não adianta falar. Acordaram, né? Boa noite, gente. José tinha exatos 17 anos. Passou perto. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Para você poder entender o contexto. Algumas histórias a gente precisa entender o contexto para a gente entender a profundidade das coisas que estão acontecendo. Porque a gente lê, fica às vezes meio vaga umas informações, não ficam assim umas informações que passam? Mas quando a gente começa a entender o contexto, e eu não sei como é a sua mente, a minha mente ela vai construindo, e eu tenho uma mente meio fértil. Então, eu vou imaginando, assim, sabe? Eu já imagino o José andando assim, ó. Não era asfalto, os irmãos dele trabalhavam em torno assim, de uns 60 quilômetros da casa. Ó, estudei direitinho. Cadê o mamá? Estudei direitinho, viu, mamá? Uns 60 quilômetros. Então, os irmãos dele ficavam longe. De vez em quando, o pai mandava ele lá, andando.
Acho que ele era fortão, acho que o treino de perna dele era bom. Só que ele tinha 17 anos. O Mateus tem 18. Tem alguém de 17 aqui? Queria. Acho que o Mateus é o mais novo daqui. Então imagina mais ou menos que ele tivesse a idade do Mateus, mais ou menos. Porque o Mateus tem 18. Imagina toda essa história que eu vou contar para você, começando como um menino como o Mateus. Porque não era um barbado. Não é um pai de família, sabe, já vivido, com muita coisa já de história. Não, ele tinha 17 anos. Ele era o querido do pai. Todo mundo sabia. Obviamente que gerava ciúmes nos irmãos. Porque ninguém gosta de ser comparado. Ninguém gosta de ser preterido, não é preferido, né? Preterido. Ainda que a gente não faça de propósito, mas às vezes uma situação coloca um mais em destaque, o outro menos em destaque. Então, numa casa de 12, imagina isso, o que não foi acontecendo. 17 anos essa situação fomentando. 17 anos essa situação foi acrescentando. E mais, o José, ele tinha uma marca espiritual. Qual era a marca espiritual de José? Ele era o quê? Sonhador. Quem tem sonhos aqui? Quem sonha? Sonha, de dormir e sonhar. O Adilson nunca sonha. De verdade, eu acho que se eu contar 5 vezes, vou fazer 19 esse ano de casado. Eu acho que se umas 5 vezes em 19 anos o Adilson acordou e se eu tive um sonho, deve ser muito. Ele não sonha. Quer dizer, dizem os psicólogos que todo mundo sonha, né, Elô? Dizem que sonha, mas a gente não lembra. Mas o Adilson nunca tem sonho para contar. Tem gente que tem uns 10. Sabe aquele que você acorda e dorme e acorda, e emenda, e parece dá para você montar um filme? Tem gente aqui que é assim? Deita, já começa um sonho. Aí acorda, vai no banheiro, faz xixi, volta. Tá gravando, Jeff? Pode gravar? Faz xixi? Pode, né? O mesmo sonho. Tem gente que, é demais. Tem gente que tem uns 10 sonhos de matar a noite inteira. Tem gente que já acorda sabendo a interpretação do sonho que sonhou. E tem gente que tem uns sonhos estrambólicos e depois fica assim, ó. Nossa, posso te contar um sonho? Pode. Tem sonho que a gente entende. Tem sonho que a gente fala, ó, comeu pizza de alcachofra com jegue e pimentão, e aí não tem nada de espiritual. Mas os sonhos que José tinha, diz que ele sonhava, mas 2 sonhos dele foram pontuais para o início dessa história. Que foi o texto que a Tata leu. O sonho dele dizia o quê? Feixes de trigo. O que acontecia com os feixes de trigo? Que tamanho será que é um feixe de trigo? Vocês já colheram trigo? Sabe que tamanho que é um feixe de trigo? Assim? Diz que 11 feixes de trigo, eram 11? Eram 11, Tata? Diz que os feixes de trigo se curvavam diante do dele. Sempre, né? Quando você já... Não tem uns casos que você já está assim, já está de pegação com a pessoa? A cara do Renato. Falou, já tô sabendo, tá com ranço. Sabe aquela pessoa que até a respiração dela te irrita? Se você pudesse falar para ela, para de respirar. Não posso falar isso também que está gravando, é pecado. Todas as pessoas respiram e me fazem muito bem. Todas as pessoas. É assim com você, Jonas?
Mateus, tem pessoa que respira perto de você que você fala, dá para parar de respirar só um pouquinho? Eu acho que a respiração de José, quando chegava perto do irmão, o irmão falava assim, para de respirar. Não sei na sua casa, mas na minha casa eu tenho 2 filhos. Vou aproveitar que eles não estão aqui. Depois eles brigam que eu fico falando. Sabe aquele negócio de sentar na mesa, um começa a mastigar, o outro fala, para de mastigar. Fecha a boca. Fica comendo com a boca aberta. Aí o outro fala assim, ó. Vai irritar. Na sua casa é assim também, Thaís? Não, pode ser. Seus filhos são tão... Hoje, neste dia, 12 de outubro, ó Deus revelando. Deus revelando. A palavra é para você, Lara. Eu imagino que na hora de comer, devia ser assim. E aí o abençoado do José chega, gente, eu quero contar um sonho para vocês. Eu imagino que um deve ter olhado para a cara do outro e falou, conta. E ele assim, tão assim, sabe? Tão... Porque para mim ele era meio lesadinho, ele não fazia por mal. Era bonzinho, menino. Não era que ele fazia de ruindade. Então, tive um sonho, não estou entendendo. Alguém pode interpretar? Eu tive um sonho que eu era um feixe. Só não falou que o feixe usava uma capa colorida, mas assim, eu era um feixe. E todos os outros feixes... Tá bom, José. Continua comendo aí. Imagino que o pessoal já estava meio... Passado uns dias, a gente não vai ler, mas diz que ele teve outro sonho. E aí o pai estava junto. E diz que no sonho, as estrelas... 11... Como que é? Não é mais feixe, porque feixe agora é pobre. 11 estrelas, o sol e a lua, se dobravam diante dele. Ele nem era feixe mais, agora ele já era o próprio. Tanto que o pai falou, José, chega, tá demais. Isso gerou no coração dos irmãos o quê? Gerou o quê? Ódio, inveja. Tanto que eles fizeram o quê? O que eles fizeram com José? Venderam. Quantos anos José tinha? 17. Imagina um menino como o Mateus. Os irmãos montam um plano, colocam José no meio do plano e vendem. Para onde José vai? Para onde José vai? Você já imaginou? Pensa na sua vida. Quantos anos você tem, Cleiton? 30. Com 17, você morava onde? Itanhaém. Sozinho ou com a sua família? Com seu pai, com a sua mãe? Sua mãe fazia comida quentinha para você? Mais ou menos. Mais ou menos. Maurício, você tinha 17 anos. Que eu sei que a mãe do Maurício fazia. A mãe do Alê também fazia, não ri não. E a mãe do Jonas também fazia. Imagina você ser retirado de todo o seu contexto familiar, por mais difícil que fosse. Ter que largar não, né? Largaram por você toda a sua estrutura física, familiar, emocional, toda a sua comodidade, e pegam você, e não é qualquer um que pega, alguém da sua casa, pega você e vende. Como você ia se sentir? Seja sincero. Seja sincero. Quem aqui já foi traído? Levanta a mão. Traído por qualquer tipo de pessoa. Levanta a mão.
por alguém que você amava ou tinha muito relacionamento. É fácil ou é difícil? Você levanta suas mãos e dá glória a Deus e dá vários aleluias, não é? Não? Imagina o que aconteceu no coração de José. Oi? Pode entrar. Alguém, por favor, recebe esses meninos aí? Que testemunho, hein? E ainda com balde de pipoca do cinema. Vazio ainda. Voltando. Como você imagina que o coração de José ficou? Feliz ou triste? Que Luldi? Ele foi vendido e foi levado para o Egito. Outra terra, outro costume, outra vida, não tinha amigos, não conhecia ninguém. E ele não foi como convidado, ele foi como o quê? Como? Você está construindo a ideia? Já imaginou, Mateus? Vou te mandar para o... Deixa eu ver. Senegal. Que é uma cultura totalmente distinta. Porque a cultura egípcia não tinha nada a ver com a cultura hebreia. A família, o pai dele era um patriarca que servia a Deus, escolhido pelo próprio Deus. Ele foi para uma terra onde os costumes eram diferentes, as pessoas se vestiam diferentes, falavam uma outra língua, cultuavam outros deuses, não era um deus, eram outros, vários deuses. Cultuavam o sol, a luz, a estrela, rã, gato. Não sei como era o físico de José, mas no Egito, pelo que a gente vê, como que os homens se vestiam? Bem parecido com o hebreu? Nada a ver com o hebreu. Ele foi tirado de uma cultura e foi transportado para outra cultura. Foi transformado de um lugar para outro lugar, contra a vontade. Presta atenção. Alguém lê o 39, 2, e depois o 20 e 21. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do senhor egípcio. E depois, o 20 e o 21. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Capítulo 2 da história de José. José sai, é vendido pelos irmãos, vai trabalhar na casa de Potifar. Chega lá, o que acontece na casa de Potifar? Quem sabe? O Léo sabe? Léo, você sabe. Sua mãe disse que você sabe. O que aconteceu com José na casa de Potifar? Foi o quê? Gente, ele não foi tentado, não. Foi assediado. Aquela cabra safada. O menino, 17 anos, foi trabalhar na casa de Potifar. Diz que ele fazia todas as coisas corretamente. Depois, leia a história de José toda. Toda, leia. Leia.
diz que ele era íntegro, tão íntegro, que Potifar entregou todas as coisas na mão dele. A mulher de Potifar, não satisfeita, seduziu o menino. O que ele fez? Quantos anos ele tinha, gente? Não sei exatamente quantos anos ele ficou na casa de Potifar. Mas vamos supor que ele já tivesse 19. O que acontece com ele? O que acontece com ele? Vai. Olha para quem está do seu lado e diz assim, você acha que sua vida está ruim, né? Tá ruim? Espera aí, que você fala para mim se está ruim. Lá vai o menino para onde? Porque, embora ele fosse escravo, ele morava numa casa. Ele cuidava de uma casa. E diz que tudo que ele fazia na casa, ele prosperava. E aí, lá não tinha a regra de que você é inocente até que se prove o contrário. A mulher do Potifar armou, não quer nem saber. Você acha que Potifar ia perguntar? Não, vem aqui. Quem que é culpado? Você ou minha mulher? Você já foi colocado numa situação de injustiça? Quem já foi injustiçado? Que a primeira pergunta é traição, né? Quem já foi injustiçado? Ninguém. Quem já foi injustiçado? Levanta a mão. É bom ser injustiçado, não é? O que é pior, ser traído ou ser injustiçado, Alê? É triste, né? É igual uma faca que entra no coração, assim, aí. Principalmente se você tem um senso de justiça muito ajustado. Principalmente se você é daquelas pessoas muito corretas. Porque você ser injustiçado, quando você é mais ou menos, quando você é meia boca, você fica bravo, mas tipo te dá um peso na consciência e você fala... Você fica bravo na hora, mas depois faz uma compensação, sabe? Mas quando você é uma pessoa de caráter, que você faz todas as coisas certas, e alguém, né, Rives? E alguém... Dá pra ficar uns 6 meses remoendo, não dá? Mas não pode, tá? Você tem que... Não pode deixar o sol... Assim, trocar. Do dia pela noite, você não pode remoer. É o que a Bíblia diz, tá? Mas que a gente fica bravo, a gente fica, não fica? Para onde ele foi? Para prisão. Só que diz que na prisão, ele... O que diz lá? 37? Ou 39, 20 e 21? O que aconteceu na prisão? 20 e 21 do 39? O que aconteceu com José? O Senhor deu graça e o que mais? Por que será que José conquistou a simpatia do carcereiro? Por que José foi trabalhar na casa de Potifar e conquistou a simpatia de Potifar e a confiança de Potifar? E ele vai e ele sai de um lugar e vai para o outro. E chega lá, ele conquista a simpatia do carcereiro. E ele também se torna, se você for ler a história, ele se torna um coordenador da prisão. Por que será? Justo, íntegro, bom. Alguém lê para mim o 41, de 38 até o 41. Onde que José estava agora? Na prisão. E o que ele era na prisão? Encarregado dos presos. Parte 3. A gente começou na segunda, a gente já está na quarta. Terceiro capítulo. Alguém lê? 41, do 38 até o 41?
Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Passou rápido a história, né? Passou nada. 2 anos. Porque ele ficou na prisão e aconteceu um fato muito interessante. Ele estava na prisão e aí um belo dia ele está lá e 2 homens chegam. Quem sabe quem são os 2 homens? O padeiro e o copeiro. Alguma coisa aconteceu lá no palácio de Faraó e os 2 foram mandados para a prisão. E um dia os 2 estão lá e também sonham. E era um sonho, porque esse povo só tinha uns sonhos mirabolantes também. Um sonha uma coisa, outro sonha outra coisa. E aí devia ter muita coisa para fazer na prisão, né? Ficaram contando o sonho. E alguém disse: tem um rapaz aqui que interpreta sonhos. Porque eu imagino que ele continuava interpretando sonhos, porque senão ninguém ia saber que ele interpretava. Então eu imagino que todo mundo sonhava e ele interpretava. E aí ele dá 2 interpretações. Ele diz para um que em 3 dias ele seria restituído ao palácio e o outro morreria em 3 dias. E o que aconteceu? O que aconteceu? O que era para morrer, morreu. E o que era para ir para o palácio, foi. Só que ele fala, porque ele sabia, ele tinha tanta convicção de que a palavra que ele estava liberando era verdadeira, que ele diz para o que vai voltar para o palácio: olha, você vai voltar para o palácio. Quando chegar lá, faz o quê? Fala de mim. Chega lá e fala: olha, lá na prisão tem um rapaz que é 10. Ele é um bom prisioneiro, organizado, limpinho, arrumadinho. Lembra dele. Manda trazer ele para cá. Sabe o que aconteceu? O abençoado chegou lá. Lembrou do José? Não, Renato. Como que não ia lembrar do abençoado, gente? Alguém diz que você vai viver. Você está condenado de morte. Alguém diz: não, em 3 dias você vai viver. Você ia, humanamente, você ia esquecer esse rapaz? Ele não ia humanamente esquecer. Eu estava lendo esse texto ontem. Tenho para mim que um anjo passou e fez assim, ó, dormido. Não vai lembrar mais. Não vai lembrar. Diz que o que voltou nem lembrou de José. 2 anos depois acontece algo. Quem sonha de novo? Faraó. E o que o faraó sonha? Quem sabe? O sonho das 7 vacas magras, primeiras 7 gordas, 7 magras, 7 espigas gordas e 7 espigas magras. E diz que o sonho foi tão perturbador para Faraó que Faraó acordou de madrugada desesperado. Mandou chamar todos os sábios, todos os videntes, todo mundo que ele conhecia, porque era uma prática egípcia, a desvendar os mistérios, fazer leituras, sempre foi uma prática egípcia. Manda chamar todo mundo e todo mundo fica com cara de ué, ninguém soube interpretar. Aí, o abençoado que estava na prisão
eu sei quem pode interpretar. Quem? Um rapaz que eu conheci na prisão. Quando? 2 anos atrás. 2 anos atrás ele lembrou. Diz que o rei manda chamar, Faraó manda chamar José. Diz que José se tomou banho, se arrumou, se barbeou, se penteou e foi à presença do Faraó. E o Faraó chega para ele e fala: você que é o José? Sou. Ouvi dizer que não há ninguém que interprete como você. E ele diz: quem interpreta é o Deus que habita em mim. Ele poderia muito bem ter se aproveitado da situação, não poderia ter feito um merchan? Hashtag o intérprete. Pensou, Gê? O intérprete. Quem interpreta não sou eu. E não foi a primeira vez que ele disse isso. Porque se você for olhar toda a história, ele já havia dito isso, que quem fazia a interpretação era Deus. E aí ele diz, a interpretação desse sonho é, e ele dá toda a interpretação. Quem conhece a história sabe, quem não conhece, vai ler para saber. Gente, é uma história linda. É uma saga, essa história. É linda, os detalhes. José é levado para o palácio, da noite para o dia. Eu imagino que aquela música Beijinho no Ombro, quem me viu passar na prova e não me ajudou, a pessoa deve ter se inspirado na história de José, só pode. A minha vitória tem sabor de mel. Porque como que pode alguém vendido, escravo, prisioneiro, em questão de, imagine, de 1 hora ou de 2, se tornou o primeiro abaixo do faraó? Tem explicação? Tem explicação? Isso só me faz entender que Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer e no tempo que Ele quer. Porque a gente é muito esperto, a gente só quer as 2 horas, né? A gente só quer a parte das 2 horas. De sair da prisão e ser o primeiro abaixo do rei. A gente gosta dessa parte, não gosta? Ninguém quer ser esquecido 2 anos, quer? Ninguém quer estar de boa na casa do Potifar e em 5 segundos você ser o primeiro na casa do Potifar e daqui a pouco você é o primeiro da prisão. Alguém quer? A gente aceita os tempos de Deus quando é assim, né? E quando o tempo de Deus não é assim? Não, 42:9. Alguém lê. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Capítulo 4. José está com 30 anos. 17 anos atrás, 13 atrás, ele foi um menino vendido. 13 anos se passaram entre a data da venda e ele ser governador do Egito. Nesse prazo, aconteceram esses 7 anos de fartura, e estava no meio da fome, porque o Egito passou por um processo de muita riqueza por 7 anos, como ele interpretou, e depois veio a fome, que era uma fome devastadora. E aí o que aconteceu? A família de José morava em Canaã e teve fome lá. A fome alcançou aquele lugar. A fome foi tanta que não tinha como eles buscarem alimento em outro lugar. E José havia dito que haveria uma fome tamanha que eles teriam uma estratégia, que ele foi... Você quer ser um bom administrador?
ore para que Deus te faça um administrador como José. Porque ele não deu somente a interpretação do sonho, ele deu a interpretação do sonho e toda a estratégia de planejamento para que o Egito se tornasse a primeira potência mundial dos países que existiam naquela época. Porque ele trouxe a situação, ele detectou a situação, ele trouxe a estratégia e o planejamento de todo o período de 14 anos. Você tem ideia? Você tem ideia? De onde vem isso? De onde vem isso? No meio desse processo de arrecadar tudo o que eles precisavam e de ter uma grande fome sobre a terra, um dia José está lá e quem é que aparece? Só que José tinha se tornado um egípcio, fisicamente. José, ele não tinha mais a aparência que ele tinha quando ele tinha 17 anos. Ele já era casado, ele era o primeiro abaixo de Faraó. Ele tinha fisicamente toda a aparência de um egípcio. Você acha que os irmãos conheceram ele? Óbvio que não. Mas ele conheceu os irmãos? Sim. Ontem eu fui lendo todos os capítulos. Quando eu cheguei nesse versículo, 42:9 diz: Então José lembrou-se dos sonhos. Quais sonhos? Quais sonhos? Sonhos dos feixes e os sonhos? E o sonho da lua, do sol e das estrelas. Quando ele viu os irmãos, e os irmãos entraram para pedir alimentação, quem ele era? Numa estrutura de um país. Quem ele era? Governador. Ele tinha todo o poder e toda a autoridade. Os irmãos chegam e como sonham, porque os irmãos não sabiam quem ele era. Alguém lê aí o 45, de 1 a 8. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: Façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram, e disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Ele se apresenta diante dos irmãos. É toda uma história que acontece. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai ler. Porque também é linda. Não pode assistir o filme, não. Para ler na Bíblia. Depois assiste o filme. Sabe outra coisa que me chamou a atenção nesse final dessa história? José, ele tinha todas as razões do mundo. Todas as razões. Diga comigo, todas as razões. Você concorda comigo que ele tinha todas as razões? O que você imagina que José poderia ter feito? O que, Tata?
chutar o balde. O que é chutar o balde? Morre de fome. Tô pouco ligando com o que vocês precisam. Olha quem eu sou hoje e olha quem são vocês, seus pobres, famintos e miseráveis. Poderia? Poderia ler? Podia pedir 5 minutos para Deus, não podia? Deus, é só 5 minutos, espera. Daqui a pouco eu peço perdão. Senhor, tu sabes. Eu preciso de 5 minutos para falar tudo o que eu imagino que eu tenho para falar. Tá entalado aqui, ó. Engoliu o sapo e o sapo tá até hoje. Não desceu. Gente, essa palavra é para nós hoje, tá? Não é para quem não veio, tá bom? Olha para quem está do seu lado, diz essa palavra, só para você não esquecer. Essa palavra é para nós que estamos aqui. Só fala isso para ele. Não é para aquela pessoa que não veio, que está viajando, que... Não, é para nós. Para nós, certo? Ele poderia muito bem dizer, Deus, eu estou há 13 anos com um sapo cururu na minha garganta. Virado de ponta cabeça. Aliás, pior, de cabeça para cima. Porque de ponta cabeça era até mais fácil descer. Ele está de ponta para cima. Eu preciso vomitar o sapo agora. É agora. Ele podia falar o que ele quisesse. Você acha que alguém na terra ia condenar José? Fala a verdade. Ia condenar José? Diz que José chora. E ele manda todo mundo sair. Todo mundo sair. Ele fala, me deixa ficar sozinho. Eu imagino que quando ele falou para todo mundo, sai que agora eu vou ficar sozinho, eu imagino que os irmãos de José devem ter falado assim, moiou. Você no lugar dos irmãos dele, eu já caía dura. Diz que ele manda todo mundo sair e ele chora. Diz que o choro dele foi ouvido em várias partes. Os irmãos, eu imagino que não sabia se chorava, se morria. Você já viu o desenho animado? Que acontece uma situação, principalmente quando tem cachorro grande com cachorro pequeno, ou o Tom e o Jerry com cachorro. Já viu? Que ele abre uma cova, ele mesmo se cobre, ele mesmo põe a lápide e ele fica lá com a rosa. Você já viu aquela cena do desenho animado? Eu imagino que os irmãos de José fizeram a mesma coisa. Tipo assim, gente, é agora. Foi bom enquanto durou. Nos vemos do outro lado da ponte. Diz que os irmãos ficaram atônitos, pasmados. Eu imagino que aquele choro de José foi um choro entalado de anos. Ele não falou, ele não gritou, ele não jogou na cara. Sabe por quê? Diga comigo assim, porque dos meus pensamentos, fala comigo, porque dos meus pensamentos eu sou o Senhor. Das minhas palavras, não. A Bíblia não fala o que José pensou. Mas também a Bíblia não fala o que José falou. Diz só que ele chorou. Como dos nossos pensamentos nós somos senhores, diz que José, eu imagino que José deve ter passado uma história, um filme. Aquele choro foi a libertação, talvez, de pensamentos. Mas ele não ousou falar uma palavra. Sabe o que aconteceu? Ele entendeu naquele momento o exato propósito de todas as coisas sobre a vida dele. E ele disse para os irmãos assim, presta atenção, 45:5. Não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá.
porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Eu estava estudando esse versículo de forma específica. E enviar, essa questão da palavra Deus me enviou, fala sobre ser estendido, fala sobre brotar e fala sobre ser esticado. A gente imagina, né, tipo, Deus me enviou. Ah, Deus me enviou, tipo, tirou daqui e pôs para lá, né? Não. Deus me enviou. O que ele está dizendo é, hoje eu tenho consciência de que a atitude de vocês fez com que eu fosse esticado, fez com que eu brotasse e fez com que eu fosse estendido. Aí você fala, nossa, que piada de mau gosto, né? Deus não podia esticar José de outra forma? Não. Porque se pudesse, ele teria feito. Deus poderia ter feito José brotar de outra forma? Diga comigo. Não. Deus poderia ter estendido José de outra forma? Qual é a resposta? Não. Sabe por quê? Porque Deus não coloca eu e você, Deus não me coloca você em situações desnecessárias. Deus não nos coloca em situações desnecessárias. Todas as situações que nós estamos inseridos, sejam situações passadas, ou sejam situações presentes, ou situações que ainda virão, todas elas têm um propósito estabelecido nos céus. Todas elas. É fácil entender esse processo? É fácil? Não, gente, não é fácil, não. Não é fácil. Entender propósitos de Deus, entender tempos de Deus e entender processos talvez seja a pior parte da nossa caminhada com Deus. Porque nós não fomos, na nossa natureza humana, nós não fomos feitos para esperar. Nós não fomos feitos para confiar. Nós não fomos feitos para crer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós somos, por nossa natureza humana, imediatistas. Nós temos necessidade de ter controle de todas as coisas. E nós temos uma dificuldade de entender processos e propósitos. Por mais ordenado que você seja na sua alma. E eu quero que você entenda alguns princípios desta história. Eu precisava contar a história de José inteira para que você pudesse entender. O processo na vida de José começou com uma traição e ele tinha somente 17 anos. Talvez você que está aqui tenha começado um processo na sua vida quando você ainda era adolescente, ou jovem, ou criança. Talvez você tenha vivido um processo parecido com o de José ou outro processo que trouxe sobre a sua vida marcas. Talvez você tenha passado por um processo que tenha arrancado você de um lugar e levado você para outro lugar. Seja um lugar físico, seja um lugar emocional, ou seja um lugar espiritual. Isso trouxe marcas sobre a sua vida. E José também sofreu marcas sobre a vida dele. Sofreu. A questão aqui não é se sofremos marcas ou se não sofremos marcas. A questão que eu quero que nós aprendamos nesta noite, e eu quero que extraia isso dentro do seu espírito, é o que é que estas marcas têm legitimado o seu caminhar, desde que elas foram trazidas até hoje. Você entende qual é o processo que você precisa passar? Porque se a gente ficar aqui contando a nossa história triste, eu tenho certeza, nós vamos ter histórias aqui tristes para fazer uma novela mexicana. O SBT vai comprar. Tem ou não tem? Quem tem história triste aqui? Tem história triste? Todos nós. Quer ver? Quem não tem história triste aqui? Levanta a mão. Que bom. Por enquanto, mas vai ter. Infelizmente. Vai ter, porque faz parte. Sabe por quê?
Porque as nossas histórias tristes nos esticam, nos fazem brotar e nos estendem. Porque senão, como é que nós vamos ser estendidos, esticados e vamos crescer as nossas raízes? Tomando todinho, leitinho e chocotone e... O que mais você gosta? Danoninho, guti-guti, sucrilhos, Nutella? Não, gente. O nosso caráter não é formado com isso. As nossas histórias são formadas também pelos dias maus. Faz parte. A história de José fala de alguém que sofreu, além de traição, além de uma marca profunda, fala de alguém que passou por injustiças. E ainda assim, permaneceu íntegro. Sabe o que eu quero que você aprenda nesta noite? Porque eu estou falando com você aquilo que o Espírito foi ministrando no meu coração. Foi que as injustiças não nos dão legitimidade de mudarmos o nosso caráter. Como foi que vocês ouviram lá, Cris, sobre as ofensas? Deus não trabalha no campo das ofensas. Diga comigo, Deus não trabalha no campo das ofensas. Sabe por que tem gente aqui hoje que está rodando em círculo e não sai do toco? Porque você está esperando ser justiçado. E Deus não trabalha no campo das ofensas. A pior coisa é você ver uma pessoa que já poderia ter saído de um lugar e ter ido para outro lugar, e ele ou ela estão parados, esperando que um senso de justiça seja aplicado. E há alguns dias, eu estava falando com a Cris no WhatsApp sobre uma situação, e me caiu, foi rápido. Eu falei, Cris, sabe por que essa situação não mudou? Porque nós não queremos justiça. Nós estamos esperando vingança. Não foi, Cris? A sua atitude não é de aguardar a justiça, porque a justiça foi o que aconteceu com José. A sua situação não está mudando porque você está esperando vingança. E Deus não trabalha no campo da ofensa. O que é você esperar vingança? Você quer que Deus dos altos céus se levante com a sua espada de fogo e mande Miguel. Quem mais? Qual o nome do outro? Gabriel. Qual outro? Todos os Els que tem no céu, com a espada de fogo, para cortar a cabeça do seu inimigo, que tem nome, sobrenome, RG, CPF e CEP, para te fazer justiça. Isso não é justiça, isso é vingança. Então, quer um conselho? Pegue todas as suas razões, todas, e dispense. Não é guarda, dispense. Porque Deus não trabalha no campo da ofensa. E há pessoas aqui com seu coração ofendido. E não é de hoje, faz tempo. E precisa reconhecer hoje que a ofensa tem te feito parar. Terceira coisa. José tinha uma palavra liberada sobre o espírito dele. Você sabe por que em todos os lugares onde José passou, ele foi reconhecido com autoridade? Você sabe por que ele agradava a todas as pessoas? Porque a palavra que ele carregava era mais forte do que as coisas exteriores que estavam rodeando a vida dele. José foi responsável e ele guardou a palavra que ele tinha recebido. As coisas e as situações exteriores não modificaram o que o interior de José guardava. E sabe por que algumas pessoas aqui hoje
não tem podido ser reconhecido nos lugares por onde passam. É tropeço atrás de tropeço. Você vai num lugar, esbarra. Você vai em outro lugar, esbarra. Você acerta aqui quando você está achando que o negócio está indo, daqui a pouco muda. Sabe por quê? Porque você é movido por situações exteriores. E todas as vezes que nós nos movemos por situações exteriores, nós perdemos a palavra que está dentro de nós. Então, nós precisamos praticar 3 coisas hoje. E eu queria que você ficasse de pé. E eu vou repetir, esta palavra é para nós hoje. Para nós. Você que sofreu situações e marcas que te arrancaram, física, emocional ou espiritual, de um lugar, que provocou na sua vida uma marca, e você precisa sair deste lugar de marca. Há uma outra situação que depois você vai ler, você vai ver. Jacó, quando ele recebe a notícia de que José está vivo, lá no versículo 45 também, final do versículo 45. A palavra de Jacó foi: hoje o meu espírito reviveu. Ah, mas Elaine, é porque ele estava de luto por um filho. Eu não estou discutindo o que ele achava que tinha acontecido. Eu estou dizendo que o espírito dele morreu por causa de uma situação emocional. Eu falei isso ontem, estava falando com a Geisa sobre isso. Quando o nosso espírito morre por causa de marcas emocionais. E há pessoas aqui com o espírito morto por causa de marcas emocionais. Então, para que o seu espírito volte a viver, você precisa permitir que essas marcas saiam de dentro de você e você prossiga. Sabe quando Paulo fala assim, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Diga comigo, a palavra que está dentro de mim. Deus não substitui palavra por outra palavra, até que seja cumprida. Deus libera uma palavra sobre você. Deus te dá um encargo espiritual. Deus te dá um chamado. Deus te dá um destino espiritual. Você para dentro dessa situação. Não pense você que Deus fala, está demorando, troca. Não. Deus espera até que esse processo se cumpra, para que depois você receba uma segunda, sabe, caça ao tesouro? Você só pode ir para a segunda parte, depois que você decifra a primeira. No mundo espiritual funciona assim. Há pessoas aqui que estão paralisadas espiritualmente porque estão paralisadas emocionalmente. Então, onde você está? Porque é um processo rápido e simples. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, porque eu sei que o Espírito já falou com você. E nós temos vivido algumas situações aqui na casa que são muito interessantes. O Espírito Santo ele tem sido muito pontual e rápido, certeiro. Cirurgias a laser. E hoje vai ser um processo assim. Você sabe exatamente onde você foi, de onde você foi arrancado, marcas profundas que foram produzidas na sua alma por causa de situações externas. E como eu disse, não é para justificar. Em nenhum momento você vê José se justificando, em nenhum momento você vê José reclamando, em nenhum momento você vê José pontuando os motivos e as ofensas que ele sofreu. E você também não vai ficar aqui lamentando a sua história triste. Hoje é para dizer, Deus, eu entendi, estou deixando,
estou renunciando, porque é o segundo passo, o meu senso de vingança, que não é de justiça. Eu entrego agora esta situação, reconheço que o que movia o meu coração era um senso de vingança. Não quero mais viver debaixo dessa situação. Te entrego. Porque eu quero viver. Porque eu quero prosseguir. E eu reconheço, que é um terceiro processo, que tudo o que aconteceu comigo até hoje foi para um fim específico. E a partir de hoje, naquilo que eu não fui esticado, naquilo que eu não fui brotado, naquilo que eu não fui estendido, faça isso. Porque eu quero sair deste lugar para um próximo lugar. Não há segredos. Não precisamos aqui ficar esperando semanas e semanas e meses. Não, é agora, é pontual. Não quero mais chorar as minhas dores, não vou lamentar mais, não vou justificar mais. Abro mão da minha necessidade de vingança, que eu sempre nomeei como justiça. E eu quero seguir. Eu quero seguir. Eu quero seguir. Porque, querido, quando nós entendemos os processos de Deus, são processos dolorosos, são processos difíceis, são processos que arrancam de nós coisas que nós nem imaginávamos que estaríamos dispostos a perder. Mas eu vou dizer para você por experiência própria. Você fala depois para Deus, Deus, eu faria de novo, passaria de novo, tudo de novo, para viver os teus processos. E para me tornar quem eu estou me tornando. Porque se tem alguém que sabe como te esticar, como te fazer brotar, como te enraizar e como te fazer crescer, é o seu Pai espiritual. Ele sabe. Então, querido, só se renda. Só reconheça e para de ficar brigando. Só isso. Quando José termina esse diálogo com os irmãos, e ele diz, eu sei, vocês achavam que estavam fazendo mal para mim, mas Deus estava fazendo o bem. Ele só tinha 17 anos. E ele, durante a sua vida, foi entendendo que os processos que ele havia passado não tinha a ver com a maldade dos seus irmãos, tinha a ver com o propósito de Deus. As situações que eu e você temos passado não tem a ver com as pessoas que estão ao nosso redor. Não tem a ver com a situação A, B, C, D, E, o abecedário inteiro. Tem a ver com aquilo que Deus quer fazer sobre você. Você sabe o que Jeremias 29 diz? 29, 11. Sei o que eu estou fazendo. Eu já planejei tudo. E o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei. O meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Foi isso que José entendeu. Eu sei o que eu estou fazendo. Guarde isso no seu espírito. Você pode reconhecer que Deus sabe o que está fazendo? Você pode agora, você pode dizer, Deus, eu reconheço o que você está fazendo. Eu reconheço o que você fez na minha vida até hoje. Eu reconheço que as coisas que eu tenho passado até hoje têm a ver com o que você está fazendo, com o que o Senhor está fazendo. Você pode dizer isso? Você pode dizer, Pai, Deus, eu sei que o que você planejou e o seu plano é cuidar de mim, que você não me abandonou,
não vai me abandonar. E eu sei que o teu plano é dar para mim um futuro. O plano de Deus não é te dar um passado. O plano de Deus é te dar um futuro. Eu sei que o teu propósito é me dar um futuro que eu anseio. E qual é o futuro que você tem ansiado? Qual é o futuro que você tem ansiado? Quando você entrar dentro desse processo de entender, de crer e de se submeter, tenha certeza absoluta que você vai entender e vai descortinar coisas que você nunca imaginou viver. Nunca imaginou viver. Pai, eu sei que o nosso tempo aqui ele é limitado, o nosso tempo aqui ele é pequeno, mas eu sei que o teu Espírito está fazendo como que operações cirúrgicas nesta noite e cicatrizando. Eu vejo como um laser que está passando no coração e na alma de algumas pessoas, cicatrizando. Haviam feridas e ele está cicatrizando. Por causa do seu posicionamento agora. Ele está cicatrizando. Vai haver uma cicatriz, é óbvio. Porque ele não está fazendo cirurgia plástica. Ele está cicatrizando. Vai haver uma cicatriz. Eu vejo pessoas aqui também sendo soltas, como se estivessem com elásticos enormes. E esses elásticos estão sendo cortados. Sabe por quê? Porque você corria e não saía do lugar. Corria e voltava para a estaca zero. Mas o Pai te desliga do seu passado nesse sentido. Você não está mais preso ao seu passado e você prossegue para um alvo. Porque Ele sabe o que Ele pensa sobre você. E Ele sabe os processos pelos quais você precisa passar. E você vai se desligar desse passado para chegar num futuro e vai passar por outros processos, porque a nossa vida é assim, de processo em processo, de propósito em propósito, como um jogo de caça ao tesouro. Porque nós sabemos onde está a nossa vida. E até que a gente seja aperfeiçoado completamente, nós vamos viver de processo em processo. Só que quando as nossas razões estão totalmente nele, e quando não temos mais ofensas no nosso coração, quando não temos mais sensos de vingança, nós vamos sendo aperfeiçoados, e vamos sendo estabelecidos, vamos sendo esticados, e vamos sendo brotados, até que os propósitos do Pai se cumpram totalmente. Amém? Dá um abraço em quem está perto de você. E fala para ele que você está no mesmo caminho que ele. Porque nós estamos no mesmo caminho. Esse caminho não é seu e eu estou aqui dizendo, olha, estou aqui desde os céus te olhando. Não. Todos nós estamos no mesmo caminho. Todos nós estamos passando pelas mesmas situações. A diferença é que um está na pista 1, outro está na pista 2, outro já está na pista 13. Eu não sei quantas pistas tem a sua história. Só vai acabar quando nós chegarmos diante dele e falar, oba, deu certo. Encontrei o tesouro. Entendeu? Amém?